Olá, eu sou Daniel Portela, médico pediatra, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o trauma na cabeça em crianças. Quando eu preciso me preocupar e levar imediatamente a criança para uma emergência, para uma avaliação médica imediata. O primeiro critério é a idade. As crianças abaixo de 1 ano têm maior vulnerabilidade e riscos de evoluírem com lesões intracerebrais. Então, por algumas peculiaridades anátomo-fisiológicas lá, especialmente do encéfalo, que é pequeno, dentro da caixa craniana e pode chacoalhar muito. Essas crianças abaixo de 1 ano devem ser sempre avaliadas numa emergência, após qualquer tipo de trauma craniano. O segundo critério é a intensidade do trauma, como eu falei. A gente tem que se deter aos traumas de baixa intensidade, tá bom? O que é um trauma de baixa intensidade? É aquele trauma que a criança cai da própria altura. É uma criança que está brincando, normalmente sozinha, se desequilibra, cai e bate a cabeça. O resto é trauma de alta intensidade, moderada a alta. Então, se a criança estiver em cima de algum móvel, se estiver em escada, andar, ou estiver brincando em algum equipamento do parque, caiu de alguma altura, isso já não é um trauma de baixa intensidade. Também não é baixa intensidade quando essa criança pode se chocar ou está brincando com crianças bem maiores do que ela. Então, uma criança de 6 anos brincando com uma criança de 2, se há um choque frontal, isso já não é um trauma de baixa intensidade, porque uma criança de 6 anos já é bem maior do que ela, tem uma massa corpórea, então isso já deve ser ponderado. Quais são os outros critérios? Terceiro, a presença de comorbidades. O que é isso, Daniel? Doenças. Então, eu estou falando de crianças que não têm problemas de saúde. Não é uma criança que tem hemofilia, não é uma criança que usa medicamentos contínuos, que podem alterar a coagulação. Então, é uma criança que é saudável, certo? Então, se sua criança é saudável, ela está no critério de baixo risco e não tem essa necessidade de buscar imediatamente a emergência, como eu vou falar ao final. Por fim, vamos falar sobre os sinais de alerta. A presença de sinais de alerta é mandatório. Qualquer um deles já orienta-se que essa família busque a emergência imediata. Quais são? A perda de consciência no momento do trauma. É a criança que, depois que caiu, perdeu a consciência. Não chora, então foi chamada, ela não olha, não observa o ambiente, não fixa o olhar em quem está chamando ela. É uma criança que fica desorientada ou às vezes até desacordada mesmo. Olho fechado, mole, completamente mole. Perda de consciência, sinal de alerta. Vômitos. Então é uma criança que, depois do trauma, passa a vomitar. Pode ter episódios de vômitos, especialmente os vômitos repetidos, que começam a repetir episódios de vômitos. Sinal de alerta. Terceiro, crianças que podem até não perder a consciência, caiu, chorou, parece que está bem e alguns minutos depois começam a aparecer alterações de comportamento. O que é isso? É uma criança que começa a ficar muito sonolenta ou até muito irritada, chorando demais. É claro que depois que cai vai chorar, mas passou aquilo ali, 5 minutinhos, acalentou a criança, a tendência é que você distraiu, leva para outro ambiente, traz um foco, a criança vai parar de chorar, vai se tranquilizar. Então, é uma criança que fica persistentemente irritada ou persistentemente sonolenta, que o pai e a mãe olham e vejam, não, meu filho não está legal, ele não é assim. Ele brinca, ele não está sorrindo mais. Em algumas situações, pode acontecer até uma fraqueza numa parte do corpo. A criança que começa a ter dificuldade de andar, já andava, mas começa a mancar, né? Ou até cair repetidamente, ficar desequilibrada. E são alterações neurológicas de comportamento. Resumindo, então, se seu filho tem mais de 1 ano, caiu da própria altura, brincando ele mesmo sozinho, não bateu a cabeça em nenhum objeto pontiagudo, não teve nenhum tipo de corte na cabeça, ele não apresentou nenhum sinal de alerta, como eu citei aqui,
e é uma criança saudável, que não tem nenhum tipo de problema de saúde que pode favorecer hemorragias ou usa medicamentos, beleza. Seu filho provavelmente tem um baixo risco de apresentar lesões. O que é que você vai fazer? O que você vai chegar e observar essa criança, pelo menos nas primeiras horas ali, 1, 2 horas. Se essa criança continua bem, não tem nenhum tipo de problema, você não precisa levar ela para a emergência. Ela continua esperta, ativa, você já está observando o comportamento, como eu citei lá, não teve vômitos, não teve irritabilidade, a criança continua bem, bebe água, não vomita, beleza. Eu posso ficar em casa e continuar a observação. Eu posso fazer um contato com o meu pediatra, né, para ele poder me fazer uma observação, algum outro tipo de orientação, e eu não preciso sair correndo para a emergência se eu estiver dentro desses critérios específicos.